do livro EUE, a Chave do Portal. O capítulo 9 tem o título de A Medicina Iorubá. Muito bom. Então, eu vou passar aqui para o nosso ebome Renatinho, para ele começar as considerações. Renato, fica à vontade. Maravilha, pai. Boa noite, pai Márcio, a bênção família. Espero que todos e todas estejam bem. É um prazer enorme estar aqui mais uma segunda-feira com vocês, dividindo aí essa atividade, né? Tão bacana, tão interessante. E só aí relembrar como é que tem funcionado, né? A gente faz lá a nossa reza, nosso adorar pelo Instagram do pai, e aí depois a gente vem para cá para poder dividir um pouquinho aí das nossas impressões, quem conseguiu fazer a leitura, quem não conseguiu também está tudo certo, né? Qualquer dúvida, enfim, questionamento que surgir ao longo do processo, o espaço é para isso. E iniciando aqui os trabalhos de maneira mais prática, mais objetiva, esse capítulo 9, ele inaugura a segunda parte do livro, né, EUE, que fala lá sobre conteúdos mais específicos, como via nas palavras do nosso pai, sobre ramos do conhecimento. E aí a ideia é dar um panorama mais geral aqui, rapidinho, para a gente começar a ouvir o pai, né, que é o que a gente quer bastante aí nesse momento. Falei semana passada que a gente tem a presença do autor conosco, é chique pra caramba, então aproveitemos. Um dos primeiros pontos que o pai Márcio traz, aí no capítulo 9, falando sobre a figura dos médicos iorubás, são chamados aí de Onishegun, e que essas figuras são como se fossem curandeiros, né? E que tem como principal característica aí a busca do equilíbrio com a natureza. E nessa primeira parte, fiquei lembrando bastante das conversas que encerramos aí a discussão da semana passada, né? Lembrei da minha avó, Dona Irinéia, rezadeira, nossa irmã Denise, que eu não sei se está aí hoje também, enfim, dividindo algumas práticas aí que ela vem realizando, né? Estou aqui sim. Maravilha, irmã, show de bola. E aí fiquei pensando como que esses saberes ancestrais atravessaram o Atlântico e, de alguma forma, estão presentes até o dia de hoje, né? Enfim. E aí, ainda nessa primeira parte, na página 131, tem uma citação lá que fala exatamente sobre como que para o mundo ocidental, ali, sobretudo a partir do século XIX, num contexto onde a ciência está ganhando uma importância muito grande, a gente percebe que tem uma girada de chave, né? uma quebra de paradigma, porque a ciência moderna tenta se apropriar da natureza, dominar ela, e não mais se vê pertencente tal qual os nossos ancestrais, né? Enfim, aí o pai segue falando sobre algumas ideias importantes, como até a própria ideia de morte, como um equilíbrio também. Isso é bem interessante, depois eu até quero voltar nisso. Fala sobre o fato da doença ser entendida primeiro para que ela possa ser curada depois. E aí também como desdobramentos aí das coisas que nós vimos no encontro da semana passada. E ainda sobre essa ideia de equilíbrio, né, associado à questão da doença, teve uma parte que me chamou muita atenção, que está lá na página 134, quando o pai Márcio fala, recuperando um autor aqui, que ele cita, que, segundo Aderon Mu, se eu tiver falado errado, só me corrija aí, pai, a doença estaria permanentemente incubada no indivíduo. Entretanto, o estado de doença apenas se configuraria mediante o desequilíbrio das relações, dos comportamentos ou das emoções. Então, pelo menos na minha leitura, se eu pudesse resumir aí esse capítulo com uma palavra, seria com a palavra equilíbrio, né? E que pode parecer um pouco óbvio, talvez, mas quando a gente lê aqui o nosso pai, né, a partir das considerações que ele traz, são percepções muito pertinentes, né? Que é um equilíbrio, uma busca por um equilíbrio com a natureza, com algo que está externo, mas com o que está dentro da gente também. Então, me chamou bastante atenção essa parte. E aí depois
o livro traz uma série de abordagens sobre as substâncias curativas e as propriedades que existem nas plantas a partir das suas cores, dos seus sabores, os processos curativos relacionados aí à inalação, ingestão, aplicação, enfim, como que as frutas, as flores, as sementes, cascas, talos, raízes, enfim, sumos, óleos, tudo acaba tendo ali uma finalidade medicinal, terapêutica, para quem domina esses conhecimentos, esses saberes. E mais ao final ali, o Pai Márcio recupera também uma coisa que eu achei lindíssimo, é aquilo, né? Como que é importante a gente estranhar o que nos é cotidiano, como isso é bom. A gente está sempre falando de Oxum, de Iemanjá, de outras divindades aí das águas, mas às vezes a gente não para perceber que essas águas literalmente nos curam, né? E aí o pai traz isso. Ele tem uma partezinha aqui, um subtítulo, onde ele fala sobre a água nos processos curativos. E tem uma expressão muito interessante que ele traz aqui, que é a ideia do abraço da água, né? Então, falando que dependendo da enfermidade, dependendo aí da necessidade da pessoa que está sendo cuidada, aí pode ser um banho de água quente, de água morna, de água fria, banho de assento, banho de tronco, banho a vapor, escalda-pés, enfim. Então, tentando de maneira muito breve, né, para iniciar aqui os trabalhos, resumir aí um pouquinho do capítulo 9, pelo menos de acordo com a minha percepção, seriam esses os pontos mais relevantes. E aí, o capítulo ele se encerra com o pai trazendo o poder da fala e a cura. Como que é importante essa questão da palavra bendita, bem colocada, o encantamento ali posto na hora correta, né, o ofó, para despertar as propriedades necessárias aí, e com toda a licença de Ossan, para que as folhas possam nos servir de remédio, né? Então, foi mais ou menos essa minha primeira percepção aí, pai, tentando não me estender muito, né? Tentando fazer um resumo aí para deixar mais ou menos todo mundo na mesma página para perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida e já encaminhar para o senhor também, se já quiser fazer algum comentário. Legal, meu filho. Obrigado. Acho que foi um ótimo resumo. Um capítulo que é longo, né? É bem pois grande. O capítulo da página 131 a 145. É bem grande. Mas antes de começar a falar do livro, eu queria parabenizar mais uma vez a você e a Bruna, nossa Bruna Jardim, que no sábado, vulgo anteontem, nos brindaram com capítulos de um livro que foi lançado ali no Mucabe, no centro do Rio de Janeiro. Então, eu queria parabenizar o Renato, mais uma vez, Ebome Renato, a nossa Yaú Bruna Jardim, que cada um escreveu um capítulo desse livro. Mostra o livro aí para o pessoal, Renato, por favor. Está aí. Não sei se dá para ver a Pedagogia dos Terreiros, pela editora Folha de Ouro. Isso, eu tive o prazer, a honra de estar lá, participando desse momento. Outras pessoas queridas também escreveram capítulos. A Jordana, que é colega nossa lá na Comissão da Advocacia de Axé, da OAB, né? Então, eu queria parabenizar mais uma vez Renato, a Bruna e a todos e todas que participaram da elaboração desse livro tão importante para a gente. Parabéns. Obrigado, pai, pelo carinho e pelo apoio de sempre. É uma honra para a gente poder ter o senhor como inspiração aí. Obrigado mesmo, de coração. Muito legal. Foi linda a cerimônia lá. Muito bom. Quando a gente fala de medicina iorubá, eu queria primeiro destacar a importância desse reconhecimento. E a expressão vernacular, né, medicina, ela não é prioridade do Ocidente. É muito importante a gente dizer isso. Semana passada eu mencionei rapidamente
o equívoco que muitas vezes, no qual nós incorremos, de nos referirmos à ciência no singular, a ciência. E pior ainda, fazendo referência exclusiva à ciência ocidental. Não que ela não mereça, óbvio que sim, grandes inventos, grandes equipamentos, capacidade de diagnóstico, de curas, de medicamentos. Óbvio que a ciência ocidental é importantíssima, mas quando a gente a menciona no singular, e quando a gente só pensa nela como referência, a gente imediatamente exclui todos os outros saberes, todas as outras ciências que existem do outro lado do mundo. A gente não pode incorrer nesse erro. Portanto, vamos ter o cuidado não só de mencionar, mas de pensar ciência no plural. As ciências. E uma delas é a medicina. Infelizmente, no nosso hábito ocidental, a gente diminui muito, a gente tem um certo preconceito mesmo a tudo aquilo que não seja o padrão de pensamento ocidental. Por exemplo, quando nós nos referimos a mitos, a mitologia, isso tem um ar de diminuição. Isso é só uma mitologia, uma historinha, é uma mentirinha, é uma conversinha que não é de verdade. E quando a gente observa, por exemplo, mitos ocidentais, nós tomamos isso como verdade absoluta. Inclusive, alguns desses celebrados em textos considerados sagrados. Tudo é mitologia. Só que para uns vale e para outros não vale. Para uns é sagrado, para outros não só profano, como infelizmente é taxado descontextualizadamente até como demoníaco. Olha a desproporção. Então, da mesma maneira que a gente não pode ter preconceito com os mitos, a gente também não pode ter preconceito com as formas de curar. Curandeiro, aqui no Ocidente, é uma referência negativa. Não é isso? Fulano é um curandeiro, ou seja, é alguém que, desabilitado na medicina, na ciência ocidental. Ele não é científico, ele não tem diploma formal, ele é um mero curandeiro. Inclusive, o curandeirismo, por muito tempo, foi objeto de perseguição aos povos tradicionais, sejam eles indígenas, sejam eles de matrizes africanas. Há um tipo no Código Penal brasileiro que dava aso a esse tipo de perseguição e prisão, exercício ilegal da medicina. Curandeirismo. Né? No meu livro Candomblé em Tempos de Crise, eu seleciono, inclusive, muitos recortes de jornal do início do século XIX, quando se difundiu no nosso território a febre amarela, e os terreiros eram os lugares de acolhimento. Era lá que se dava sopa de galinha da Angola, que se cuidava, que se abraçava, que se dava passe, que se fazia ebó. Não tinha SUS. Não tinha SUS. Os médicos formais não davam conta da moléstia que se ampliava na população, matando milhares de pessoas. E os terreiros, muitos deles foram fechados com esse título, exercício ilegal da medicina, curandeiros. Né? Então, essas expressões precisam ser muito observadas por nós que prezamos, que zelamos, que admiramos, que estudamos as culturas africanas. Então, eu queria ressaltar a importância do título desse capítulo, a medicina iorubá. Não foi por acaso que eu provoquei esse título. Né? Há muitos saberes inclusos.
Denise, eu vou pedir licença a você, eu vou só concluir aqui a primeira apresentação, depois eu abro para os comentários, tá bem? Enfim, então, acho interessante que dentro da cultura deles, que é uma cultura alicerçada pelas metáforas, que é preciso haver equilíbrio entre os seres. Equilíbrio. E este é o princípio do sacrifício. Importante também a gente fazer aqui uma análise teológica e filosófica da palavra sacrifício. Quando a gente pensa sacrifício na cultura ou nas culturas ocidentais, imediatamente somos remetidos à ideia do martírio, da dor, do sofrimento. Ah, fulano se sacrificou por mim, sofreu por mim, né? O sacro ofício, o trabalho sacrificante, o trabalho doído, o trabalho sofrido, o sacro ofício, mas que isso tem uma conotação, inclusive, de santidade. Sacro, santo, sacro ofício. O ofício da dor é santificante. Para os iorubais, a ideia de sacrifício não é essa, não é de dor, é de compartilhamento. Compartilhamento. Melhor pensar, nesse contexto, a troca, o sacrifício, como compartilhamento. E é Exu que ensina isso. Exu diz, se você vai a um lugar, lá você é socorrido, acolhido, te dão de comer, te dão coberta, te dão abrigo, e de lá você sai sem trocar, você não recebeu, você roubou. Isso é troca. Isso é compartilhar. Isso é se responsabilizar pelo outro. Isso é se solidarizar pelo outro. Infelizmente, não raro, a gente usa essa ideia da troca no ambiente terreiro, reduzindo a troca à questão pecuniária. A questão pecuniária é obviamente importante, mas ela não resume todo o sacrifício, todo o sentido da troca. Mas está preservada a ideia. Se você é acolhido num lugar e não retribui, você não recebeu, você roubou. Então, é disso que a gente está falando. Esse princípio do sacrifício equilibra todas as vidas nesse mundo. Um precisa do outro, um se sacrifica pelo outro, um compartilha com o outro, um troca com o outro. Essa é a ideia básica da saúde dos iorubás. Ninguém pode ser saudável nesse mundo enquanto houver doença. Olha que interessante a ideia do coletivo. E para que haja saúde, um troca com o outro. Troca ouvindo, troca falando, troca tocando, cuidando, troca alimentando o outro. É a partir dessa ideia da troca, do compartilhamento de vida, que se justifica que um se alimente do outro. Nós nos alimentamos dos vegetais, nós nos curamos com os vegetais. Nós, quando morremos, nos tornamos vida também. Esse é o princípio pelo qual, inclusive, na cultura, na filosofia iorubá, nós não podemos ser cremados. A ideia é que o corpo tenha que se decompor na terra para que da terra esse corpo promova a vida novamente. É o princípio da troca, é o princípio do sacrifício. Então, uns se sacrificam pelos outros, um alimenta o outro, nós nos alimentamos do outro, somos alimentados, né? Obviamente que a gente vive aqui num ambiente urbano, mas considerando a origem dos iorubás, muitos morriam nas garras das feras. Fazia parte. Ninguém ia fazer uma caçada, uma vendetta. Vamos pegar esse leão agora, vamos pegar essa onça maldita. Não. Né? Eles tinham orgulho depois de quando estas feras eram abatidas, de usar as suas peles.
não é para ostentar poder em respeito àquele ser. Olha que diferença de percepção, né? Enquanto aqui a gente usa o dente do tigre, bota a cabeça do leão na parede, eu cacei, eu matei. Mas não, eu tenho orgulho de estar sendo coberto por a pele de um grande guerreiro que, dessa vez, seguiu seu rumo. É muito interessante esse princípio da troca. Então, nós, humanos, também morremos para que a natureza em torno de nós sobreviva. Para os iorubás, né, ao morrer, o iorubá, conforme seus costumes e cosmovisão, devem ser enterrado e não cremado. Ele quer que a morte do seu corpo gere vida. Está lá na página 132. Para os iorubás, esse princípio, né, sacrificial chama-se hirubó. Hirubó. Então, rituais sacrificiais, o sacrifício, hirubó. Melhor seria traduzido se hirubó fosse entendido semanticamente como compartilhamento, e não como um sacro ofício, mas o compartilhamento de tudo, da vida, da saúde, do bem-estar, da alegria, do compromisso de viver e por aí afora. Mas aí, como é que surge a doença? Para os iorubás, né, segundo a Deromu, que o Renato já citou aqui, nesse princípio do equilíbrio, o veneno e o antídoto coabitam, coexistem. O veneno e o antídoto. Conforme a medicina iorubá, toda doença possui um veneno originário, e todo veneno possui um antídoto. Isso está previsto no Odu. O Odu Oyeku Nilobé, que diz: o caçador abriu sua bolsa e retirou o veneno. Ossani abriu a sua e retirou a medicina. Olha que bonito, né? O caçador abriu sua bolsa e retirou o veneno. Ossani abriu a sua e retirou a medicina. Só isso já dava para a gente falar aqui mais de 2 horas. Mas, resumidamente, o que aqui, nas entrelinhas, na metáfora, está sendo trazido? Que nós, humanos, nós, predadores, nós, o humano, o caçador, nós, humanos, abrimos a bolsa e retiramos o veneno. Nós retiramos o veneno. Mas quem trouxe a medicina? A divindade, a folha, o sangue, a própria natureza. Então, enquanto o ser humano destrói, traz a doença, é a natureza, o vegetal, que traz a cura. Segundo os iorubás, nós humanos somos os portadores da doença, os transmissores da doença. Nós é que criamos, que difundimos o adoecimento pelos nossos comportamentos, pelas nossas más escolhas, pelo nosso mau uso, não só do corpo, mas dos bens que estão em torno de nós. Mesmo quando o ser humano é contaminado por insetos, animais, vegetais ou minerais originalmente, foi ele, o humano, quem ocasionou a doença pelo desequilíbrio nesse manuseio, pelo desequilíbrio no habitat. Muitas vezes, quando há moléstias, por exemplo, causadas por insetos, mosquitos, somos nós que desequilibramos todo o meio ambiente. E ocasionamos isso. É o ser humano que possui o comportamento negligente, desrespeitoso em relação à natureza e acaba sofrendo com os próprios resultados. Mas a cura pode ser obtida a partir do princípio da polaridade. Ou seja, a vacina advém do próprio veneno. Quantas vezes nós nos curamos? E aí é importante ampliar. Nós não estamos falando aqui apenas da vacina para o veneno biológico. Nós estamos falando
da vacina emocional para a doença emocional. E eu cito aqui no livro, quantas vezes o ser humano só se cura da arrogância quando é vítima desse mesmo comportamento? Quantas vezes nós nos chocamos com pessoas que têm comportamento parecido com o nosso, e esses são os que mais nos incomodam. É exatamente a partir dessa convivência que a gente pode fazer as nossas próprias reflexões. Óbvio, e eu vou repetir, falei semana passada, reitero, não faço a menor defesa das iniquidades. Ah, tem que sofrer, fez o mal para o outro, tem que sofrer. Não é disso que eu estou falando, não. Nenhuma violação social, é desejável nem justificável. Nenhum desrespeito à dignidade humana deve ser buscado como ensinamento. A gente não tem que buscar sofrer para justificar. No entanto, por um olhar filosófico, muitas vezes isso que acontece, indesejável, pode nos ensinar, se a gente fizer certas reflexões, como é que a gente deve deixar de se comportar ou como a gente pode se solidarizar melhor com o outro. A partir daí, a gente começa a entender a doença, como disse o Renato. A cura começa quando a gente entende a doença, não quando se diagnostica. Olha a diferença. Enquanto aqui no Ocidente a gente está preocupado com o diagnóstico, de identificar a doença, vou cuidar da doença. A medicina iorubá propõe entender a doença. Entender o ser humano que adoeceu, para que a cura comece a se processar. Pode ser que, biologicamente, a doença conviva com o ser humano durante toda a sua vida. Pode ser ainda que a doença mate seu corpo, mas o espírito será curado. A saúde é, por esse ângulo, um estado de plenitude. Ou seja, ainda que a doença seja crônica, biologicamente falando, o estado de plenitude concede, ou proporciona, melhor dizendo, ao ser humano, conviver com a doença em estado de plenitude. Ou seja, a doença não me abate. Ela pode fazer morrer o corpo, mas o meu ori, o meu espírito, conseguirá conviver em estado de plenitude. Segundo Aderomu, a doença estaria permanentemente incubada no indivíduo. Entretanto, o estado de doença apenas se configuraria mediante o desequilíbrio das relações dos comportamentos ou emoções. Então, eu posso ter dentro de mim um monte de doenças emocionais. Um monte. Insegurança, medo, raiva, ódio, arrogância. Mas o meu desequilíbrio aciona todo esse mal e faz com que ele aflore. Olha que interessante. O desequilíbrio é que desencadeia a doença, mesmo que ela esteja incubada. Eu sou capaz de, mas eu só desenvolvo se eu tiver em desequilíbrio. O quadro emocional do indivíduo redunda em seu estado clínico. Na linguagem corrente, entre os médicos ocidentais, o indivíduo, entre aspas, apresenta, desenvolve, ou corriqueiramente falam, ele faz a doença. O propósito da medicina iorubá é fazer com que a pessoa volte a se harmonizar consigo própria e com o meio em que está inserida. Ou seja, a medicina iorubá não está preocupada em curar a doença. Ela está preocupada, focada em reequilibrar o ser humano para que, a partir do seu equilíbrio, ele consiga novamente incubar essa doença ou se livrar dela em definitivo. Para tanto, os remédios farão com que os venenos sejam eliminados pelas excreções do próprio organismo. Fezes, urina, suor, palavra.
Olha que interessante. Surge assim a Jessará, o remédio propedêutico, a vacina, aquele que previne, e Ebogi, o remédio terapêutico, o antídoto, o que vem depois. E Shegun, a medicina, a cura ou a arte de curar dos iorubais, levará em conta Iwon, a medida. Olha que interessante. Eu falei isso na semana passada. Não tem como, de acordo com o pensamento da medicina iorubá, as pessoas diversas chegarem no mesmo balcão e pedirem o mesmo remédio, na mesma dosagem, e esperar que o resultado seja igual. Por quê? Nós temos idades diferentes, origens diferentes, etnias diferentes, pesos diferentes, organismos diferentes, ancestralidades diferentes. Como é que o remédio, na mesma dose, vai produzir efeitos iguais? Impossível. E, para mim, faz todo sentido. E aí, há um universo de elementos curativos, né? Basicamente, os iorubás classificam em 3 tipos nessa medicina iorubá. As amargas, olha que interessante, as substâncias curativas. As amargas, coro. As ácidas, tá. E as picantes, com. E essas 3 categorias de substâncias curativas são classificadas dentro de outras 3 cores primordiais. O branco, funfum, o vermelho, pupá, e o preto, dudu, ou escuro. Dudu não é preto, é escuro, cor escura. Qualquer cor escura. De acordo com os 3 sangues, ou os 3 tipos de sangue da natureza. As substâncias curativas funfum são ossos, manteigas vegetais, metais e pedras brancas. As pupá são mel, cascas, dendê, sementes e metais amarelo-avermelhados. E as dudu são pós obtidos a partir das ervas, obviamente pós escuros, ossos torrados, como se costuma dizer, moqueados. A seiva de plantas e o carvão mineral, não vegetal. E os processos curativos nos quais esses elementos são utilizados são muito curiosos e tradicionais nos terreiros. É interessante a gente observar como o corpo novamente surge como protagonista. É o corpo que vai ser tratado. Não é a doença que é a protagonista. O protagonista é o corpo, Ará. O corpo é que vai ser acionado para que possa reagir. Inclusive, a parte mais vibrante do corpo, que é o nosso ori. Não dispensando uma das partes do corpo que os iorubás chamam de não é? Os pais, né? Os chás, né, Renatinho? Os chás. O inu, o estômago. Os iorubás dizem que Inu é o orixá mais importante que Exu, eles falam. Mais importante que Exu eles dizem, porque Inu recebe oferenda todo dia, e Exu nem sempre. E a medicina ocidental, ela hoje tem desenvolvido, hoje não, né, mas recentemente, tem desenvolvido muitos estudos no sentido de que o estômago, o intestino, são partes importantíssimas para o equilíbrio do corpo. Há quem chame o intestino de segundo cérebro na medicina ocidental. Tamanha a importância das substâncias que são dissipadas para todo o organismo a partir daquilo que a gente ingere e como a gente digere. E outra questão interessante é que a prescrição de todas essas substâncias na medicina iorubá vai seguir a prescrição oracular. Olha como eles trabalham, né? Eles trabalham natureza com ancestralidade a todo momento, buscando equilíbrio. Então, natureza e o ancestral, a natureza e a temporalidade,
elas novamente em ciclos, e vão tratar os dois corpos, o corpo biológico, Ará, e o corpo emocional, Enkidu. Botei isso aqui no livro, na página 136. Grande parte das vezes, a doença manifestada no corpo é apenas uma consequência das emoções. Afecções cutâneas por alergias precisam ser investigadas para que a real causa, por vezes emocionalmente oculta, seja identificada e saneada. Muitas vezes, a medicina ocidental enxuga o gelo. E, repito, não estou querendo diminuir, não. Estou querendo ampliar a nossa forma de entender. Quando a gente começa a ter azia, a gente vai no médico, você está com uma gastrite, está com uma úlcera. E aí vai tentar medicar a úlcera, a gastrite, mas não tenta identificar por que se desenvolveu essa moléstia, por que esse veneno foi dissipado, por que esse saquinho, como dizem os iorubás, se rompeu. O que ocasionou a doença? Porque é lá que a gente tem que atacar também. E aí, novamente, a sabedoria dos ancestrais trabalhando os dois corpos, o corpo emocional e o corpo biológico, em paralelo. E nesses métodos curativos, os iorubás consideravam as folhas, euê, os talos, cucutê, as cascas, iambé, as sementes, corô, as flores, ododô, as frutas, essô, e as raízes, econ. Então, não raro, a gente vai ver chá de flor de colônia, banho de saião, né? Um unguento feito a partir da folha macerada do saião para desinchar e para ir afora. Esses ungüentos são chamados de ipará, as pastas de acumrá. E os sumos, omi e secossô, as papas de ebá, sopa, papa, né? As saladas, muitas vezes saladas são feitas, efó, xaropes, uim, tembogui, as compressas, teiá, os banhos, iué, euê, inalações, gbin. Quem é que se lembra aqui, quando o Gun Richard estava recolhido, teve uma crise terrível de sinusite, Estava no Runcó e a gente usou gbin, uma inalação feita com água fervente, folhas de eucalipto e própolis. Toda vez depois do banho da tarde, tomava um banho gelado, a gente trazia uma bacia com água fervendo ali dentro, folhas maceradas de eucalipto, própolis, a gente cobria o Richard, suava, tadinho, suava pra caramba, mas ia respirando aquilo, e ficou curado da sinusite, sem nenhum outro tipo de medicamento ocidental, não teve febre, infelizmente, e nunca mais, que eu me lembro, teve crise de sinusite. Tem também os pós, chamados atim, e os chás, como lembrou o Renato, acemum. Muito bem. Eu acho que eu falei aqui um resumo bom, falei pra caramba. E o que mais? E a água, né? Renato também destacou a questão da água. A água nos processos curativos. Tudo que a gente mencionou aqui, né? O Renato, aliás, mencionou, banho de água morna, banho de água quente, banho de água fria, gelada, né? Banho de assento, e o Edjoko, banho de assento, banho genital, escalda-pé, banho a vapor, banho de tronco, várias técnicas que a gente coloca no livro a partir dessas tradições e dessas sabedorias ancestrais, são todas elas consideradas Adimon Omin,
literalmente, o abraço da água. Olha que legal. A água nos abraçando, a água nos cuidando, a água nos curando generosamente. A água é parte integrante dos processos curativos, assim como o poder da fala. A fala, ela ativa axé. A palavra tem axé. Então, a palavra certa, entoada de maneira adequada, com a inflexão necessária para aquilo, ela espanta o mal. Ela ativa a memória, ela fortalece o ori, ela cura. A palavra tem o poder da cura. O ofó, o encantamento, ele é desenvolvido a partir dessas técnicas. A inflexão da voz, o momento, a narrativa e, obviamente, com as palavras encantatórias. Muito bem, vou passar a palavra aqui para a Denise. Tem o Renato também na fila para falar, e quem quiser fazer perguntas ou comentários, fique à vontade. Denise. Então, meu pai, maravilhoso tudo isso que o senhor falou. O trabalho que eu faço é sintonia total com isso. Eu queria, porque da semana passada para cá aconteceu um fato interessante que eu quero trazer para compartilhar, que eu acho que tem muito a ver com isso que está sendo dito aqui hoje. Eu havia me inscrito para um congresso que vai acontecer agora em setembro, que é subsidiado pelo SUS. Para mim, o mais importante de tudo é que o SUS é que está organizando isso. Vai acontecer em Goiânia. E vão ser de práticas de saúde física, mental e espiritual, de práticas integrativas. E eu fui convidada para fazer uma palestra lá sobre bacana, né? E aí eu estava vendo a programação, pai Márcio. A programação são 4 dias. A programação inclui as benzedeiras, vai ter benzedeira, Renato, vai ter, de candomblé, especificamente, eu não vi nenhuma programação, mas vi ligada à Umbanda, tudo de práticas sem os medicamentos ocidentais, práticas integrativas de saúde a partir das plantas, de elementos da natureza, e eu achei assim fantástico, que é o SUS, é carimbado pelo SUS, o SUS está trabalhando cada vez mais, quer trabalhar e se empenha mais nisso, é ele que está subsidiando é um congresso muito grande, vem gente de fora até, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter meu projeto ter sido selecionado, vou estar lá falando, vou ter minha fala lá, apresentando o meu trabalho, mas assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que o senhor está falando aqui, sabe? Meu trabalho que eu estou fazendo, que eu falei que eu estou fazendo com as plantas, é completamente dentro da filosofia iorubá. São os equilíbrios. Se procura a origem, não o sintoma, né? E eu acho que quis compartilhar isso, porque achei muito legal, Renata. As benzedeiras vão estar lá, olha aí. Tua avó vai estar lá, em algum lugar vai ter tua avó lá. Não só benzedeira, vai ter medicina chinesa, que também é muito, muito focada pelas plantas. Os chineses trabalham com as plantas. E eu fiquei pensando assim, tem todo ano esse congresso. Quem sabe ano que vem conseguir levar um pouco da medicina iorubá, sabe, para essa medicina que o governo brasileiro está apoiando cada vez mais. Me veio isso, era isso que eu queria compartilhar. Maravilha, Denise, muito obrigado, parabéns, muito legal mesmo, muito importante ocupar esses espaços, levar esses debates tão importantes. Obrigado. Fiquei com vontade de levar a medicina iorubá junto, mas
Mas eu posso falar lá, comparar muita coisa que eu vou falar, como os iorubás. Isso eu posso falar. Mas mais do que isso, não está na minha alçada ainda. Muito bom, muito bom. Não me sinto dentro do que eu estou fazendo, eu já tenho domínio. Mas é dentro da filosofia iorubá. É a coisa dos equilíbrios, né, Pai Márcio? Os elementos, as coisas que são usadas. Mas assim, a programação muito legal, está muito diversificada. Vai ser difícil ver um comprimido ali naquele congresso. Legal, legal. Muito bom. Renatinho? Aí, eu fiquei pensando aqui, quando o senhor falava sobre essa questão do estômago, da alimentação, e, enfim, essa coisa das plantas, né? E aí me ocorreu aqui uma dúvida. Queria que o senhor pudesse se o senhor puder comentar sobre isso, né? Em alguma medida, as prescrições que a gente recebe acerca dos interditos alimentares, né, das quisilas, do ZOO, isso tem alguma relação também com esse equilíbrio, com essa questão da manutenção, né, da nossa saúde física, espiritual? Enfim, se o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre isso, acho que seria bacana. Muito boa pergunta. EUO significa interdito, muitas vezes traduzido como tabu, e frequentemente utilizado como sinônimo, ou pelo sinônimo, quisila dos bantos. Então a gente diz, qual é a sua quisila? Qual é a sua quigila, como dizem os bantos na sua fonética? Para os iorubás, EUO, interdito, é estabelecido por várias razões. A principal delas, desenvolver a disciplina. E por que a disciplina é tão importante para ele? A disciplina é uma das virtudes principais a serem buscadas. Disciplina. Disciplina da vontade, disciplina mental, disciplina corporal. É uma das virtudes que os iorubás reconhecem como fundamentais à existência humana, à transcendência espiritual. Esse equilíbrio, portanto, né, essa disciplina ajuda no equilíbrio. Então, a disciplina ajuda no equilíbrio, que é a base da saúde. Por isso, Renato, alguns dos elementos considerados EUO são fundamentais para a disciplinarização, para o equilíbrio daquele corpo, seja ele na sua parcela biológica, seja ele na sua parcela emocional, espiritual. Então, por exemplo, quando dizem, olha, você não deve consumir mel. O fato precede o mito e o mito justifica o rito. Qual é o fato? O fato é que você precisa disciplinar a sua vontade. O mito vai descrever isso, vai ajudar a memória a conservar essa ideia. Olha, foi com o mel que Oxum enganou Exu, foi com o mel que Oxóssi se deu mal, enfim. E qual é o rito? O rito é que, em determinados orôs, em determinadas cerimônias, se evita utilizar o mel para determinada divindade. Ou seja, fato precede o mito e o mito justifica o rito. Mas qual a finalidade disso tudo? Equilíbrio. Disciplina que ocasiona equilíbrio. E assim, a gente preserva o corpo, seja ele biológico, seja ele emocional. Porque o equilíbrio desses dois corpos, a convivência harmoniosa com a natureza, das emoções e daquelas energias da natureza que estão em torno de nós, nos proporcionam saúde. Então, muitas vezes, sim, respondendo objetivamente,
algumas dessas prescrições de EUO têm a ver com a preservação da saúde, direta ou indiretamente. Obrigado, pai. Benção. Pai abençoe. Quem é que está na fila? Alda Valéria. Pai, agora, a Márcia estava antes, perdão. pai. Mãe Márcia. Então tá bom, Marcinha, desculpa. Nada, pai. Sua bênção. Essas aulas estão sendo extremamente ricas para mim, que trabalho com a questão da saúde coletiva, né? Legal. E aí a gente, fazendo uma rápida referência ao evento que a minha irmã Denise falou agora, nas circunvizinhanças de Fortaleza, uma aldeia indígena conseguiu, depois de muita luta, a construção de uma unidade básica de saúde. Mas elas fizeram, as mulheres indígenas, questão de uma sala espiritual, porque antes de cuidar do corpo, elas precisavam do pajé lá para cuidar do espírito. Então, a gente resgata muito a palavra equilíbrio quando a gente se aproxima desses conhecimentos tradicionais e ancestrais, porque a gente sabe o quanto isso realmente, de fato, é necessário para nós. E a medicina, né, tradicional, hegemônica, branca, ela hoje repensa um pouco o que é o conceito saúde em termos de bem viver. Também fazendo um pouco, tentando começar agora a fazer um pouco dessa releitura de não é de saúde, de doença ser falta de saúde biológica, né? A gente precisa do abraço, a gente precisa da palavra, a gente precisa da planta, a gente precisa do olhar maior para a gente, um olhar com mais atenção para o emocional, como o senhor falou. A gastrite existe. Vamos botar só remédio para gastrite para prescrever, na prescrição. O que está causando aquela gastrite? Muito provavelmente é um emocional abalado. Alimentação. Né? A alimentação que falta ou que é errada, enfim, uma série de questões que precisam ser investigadas. Então, essa coisa de universalizar o homem, não olhar a especificidade dele, não olhar a particularidade dele, também não deixa de ser a falta de troca. Né? Não existe troca, não existe o olhar, não existe o cuidado. Então, assim, eu agradeço essas palavras suas, essa sua leitura, agradeço muito a colocação dos meus irmãos aqui, porque isso me nutre muito no caminho do bem viver. Né? A saúde como um bem viver e a gente olhar a pessoa na sua integralidade e saber que ela não é universal, ela é particular, ela é única, e a gente tem que ter um olhar muito apurado, e a gente aprende muito isso na nossa casa. Então, axé, pai, obrigada. Axé, obrigado, Marcinha, que é de Márcia, muito obrigado. Beijo, Mari, que está ali com ela. Filhota querida. Alda Valéria, agora sim. Vai na tua vez, Alda. Cadê o áudio? Sumiu? Cadê você? Lá embaixo, mãezinha, lá embaixo, seu microfone, ativa ele. Achei. Estão me ouvindo agora? Agora então, boa noite a todos, benção, babá, benção a todos. Eu gostaria de acrescentar só umas coisinhas assim. Eu fiz curso de Onishigun, nível 1, nível básico e avançado. Né? Também é usado animais africanos, alguns, e, além disso, assim, não é só para a saúde. O Onishigun, ele aprende também a fazer práticas de proteção, por exemplo, anti-bala, anti-facada, anti-acidente, assim, é muito, muito, muito profundo e muito amplo. Tudo é feito, né, de acordo com o que o oráculo indica. A gente não faz absolutamente nada se não for indicado pelo oráculo.
até mesmo a proteção, né? E um fato interessante que, assim, que as pessoas que fizeram esse curso, elas foram escolhidas a dedo. Não podiam ser, porque nós fizemos cursos antes, outros cursos, de oráculos, inclusive, e aí o Fatocum, que é um babalaô, escolheu algumas pessoas para fazerem esse curso, nível 1, e nível 2 mais ainda. E é muito fechado. Deveria ser uma coisa mais aberto aqui no Brasil. É muito fechado porque tem uma série de implicâncias, entendeu? Tanto para a vida quanto para a morte. É muito assim. E aí eles escolhem as pessoas, não são todas as pessoas que ele escolheu para fazer o avançado, principalmente o básico, não, que está relacionado à questão de saúde, né? Ele abriu para vários, mas quando chegou na hora de fazer o avançado, só algumas pessoas puderam. Graças a Deus, eu fui uma das escolhidas. Fui uma das que ele permitiu fazer. Né? Eu queria acrescentar isso porque, assim, e outra coisa, né? Tem muita... O senhor falou que é usado muito, né? Sabão da Costa, torrado, né? E, assim, tem muitos segredos, e assim, eu não estou sabendo formular direito exatamente o que eu queria passar. O que eu gostaria essencialmente de passar é que as pessoas que têm esse conhecimento, né, os babalaôs, babamárcio, que deve ter esse conhecimento, eu estava observando o senhor falar, eu acho que o senhor conhece bastante, deveriam passar isso para os terreiros, para os babalorixás, para os filhos de santo Ebomes, porque é muito interessante, muito interessante. Nós fizemos vários remédios, vários pozinhos, várias coisas que servia para um número, para as pessoas, né? Para prosperidade, para isso, para aquilo outro. Aí depois eu acabei, porque já tem mais de 4 anos que eu fiz, e aí eu acabei deixando um pouco de lado. Eu até ainda faço parte da turma, porque eu fui da primeira turma, mas eu não tenho acompanhado. Aí eu acho que seria interessante passar um conhecimento mais profundo disso para as pessoas que são interessadas na cura, na saúde, né? Porque é muito eficaz mesmo, muito interessante. Eu gosto muito. É só isso que eu queria falar, é só acrescentar. Muito bom, Aldinha, muito obrigado. Por isso que eu fiz questão de compartilhar no livro. Então, todas essas técnicas, todas essas formas curativas, como os iorubás nos ensinam, estão ali registradas e servem, felizmente, eu fico muito feliz em saber, servem, inclusive, como referência para vários estudos acadêmicos em diversas áreas, na própria medicina ocidental, na biologia, já me procuraram também, em antropologia, enfim, na educação. Isso é legal porque, de fato, é um saber multidisciplinar. Muito bom, Aldinha, parabéns, obrigado pela partilha. Quem mais estava aqui com a mãozinha levantada para poder fazer comentários ou perguntas? Tem mais alguém, Renato? Acho que não, pai. Acho que éramos só nós mesmo. Só nós, Isavelãs, não? Pois é. Muito bom. Bem, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma troca, algum registro? Ah, pai, uma coisa que me ocorreu aqui é muito rápido. Eu não sei se foi a nossa irmã, Bruna, que perguntou sobre essa semana passada, sobre essa parte aqui do livro, se é alguma foto tirada de algum lugar, se foi um registro feito por algum de nós. Eu não soube respondê-la. Ah, tá. Verdade. Muito lindo. A capa é essa, e essa aqui é como dizem, a segunda capa, né? Não é isso que fala, segunda capa?
Aham. Essa capa foi feita pelo Ganegreiros. Ele que fez a arte dessa capa, que eu achei maravilhosa. Eu sou apaixonado por essa capa, de todos os meus livros, é que eu mais gosto, essa aqui. Mas eu estava, na época, em dúvida, porque a editora propôs essa capa. Eu também achei fascinante. E aí acabamos conciliando as duas. Ficou essa do Ganegreiros e essa que tinha sido trazida como opção da editora, não foi desperdiçada. E, de uma certa maneira, inspira, né? Parece que a gente está entrando na mata, entrando na floresta, e é extremamente, para mim, extremamente inspiradora, totalmente dentro do tema. E aí ficou dessa maneira, mas não foi uma foto específica, não sei nem quem é o autor dessa foto, o autor. Foi trazida pela editora na época. E é curioso porque parece aquele cantinho ali de trás, né, pai? Ali de casa, ali, né? Onde agora tem a caixa d'água lá. Parece. Se olhar legal, né? Tem uma uma semelhança. Aquele fundo do quintal lá no nosso terreiro, como está entrando, subindo ali na mata. Foi por isso que a Bruna perguntou. Parece mesmo, parece mesmo. Eu nunca tinha reparado isso, engraçado, né? Nunca tinha reparado, mas parece muito mesmo. Bom, amanhã eu vou participar desse evento Rio Innovation Week, que é um seminário aí bacana, que tem propostas muito interessantes. O Tiaguinho, Rebome Tiago, nosso Tiago Jogum, seja bem-vindo. Amanhã eu vou participar desse Rio Innovation Week, numa mesa que começa às 16 horas. Quem tiver disponibilidade, quiser dar um pulo lá, a gente se vê, se abraça, e quem sabe depois come até um negocinho, é sempre bom, né, para não perder a viagem. Sempre bom. A gente celebra à mesa. Então, amanhã é na Praça Mauá, no Pier Mauá, Armazém 10, se não me engano. Já está lá no Reels, no Stories, sei lá, no Instagram, tem todos os detalhes. Amanhã, 16 horas. Patrícia, queria muito, mas só chego no trabalho depois das 18. Que pena. Mas, de repente, ele ainda vai estar por lá, quem sabe. Bom, pessoal... Eu também atendo amanhã. Atendo às 16h30. É isso. Nunca trabalho na terça, mas amanhã é marcado, 16h30. Não dispensa, Alda. Sua companhia é importante. Não. Pega o cliente. O cliente pega. Trabalho abençoado. Muito bom. Ô, Estelinha, Estela Jardim, seja bem-vinda, querida. Saudades. Semana que vem, depois da Durá, segunda-feira, a Durá começa às 20, termina mais ou menos 20 horas e 30 minutos, a gente reza, a gente faz uma reflexão. Semana que vem, a gente tem o Clube do Livro com o terceiro e último capítulo dessa série. Semana que vem será o capítulo 12 do livro Euê, capítulo cujo título é Omolu, o Grande Médico. Renato, quer falar alguma coisa? Rapaz, muito rapidamente, assim, só para aproveitar aqui o espaço e reforçar uma comunicação lá que o nosso comitê tem realizado aí, né, muito bem, que não sei se todo mundo conhece, mas existe um podcast maravilhoso também do Instituto Ori, que é fruto de um trabalho incrível que nosso pai realizava lá nos tempos da Rádio Metropolitana, lá quando tudo era mato, e graças aí à tecnologia do nosso pai Ogum, foi possível aproveitar muita coisa. Então, se cada uma tiver aí o interesse, né, enfim, a disponibilidade vale super a pena. É só escolher a plataforma de áudio preferida aí, Spotify, Deezer, enfim, aí é de cada um, e colocar lá Instituto Ori e se deleitar com as aulas, né? E tem muita coisa bacana, justamente dialogando com a temática aí do Olubagé, Omolu, Obaloaiê. Então, acho que pode nutrir a gente aí com informações também que são excelentes. Era só isso mesmo, pai, fazer esse jabá aí rapidinho. Legal, Renatinho, obrigado. Tem também alguns materiais, podcasts, entrevistas, palestras,
que estão postadas lá no nosso canal do YouTube, o canal do Instituto Ori. Não é isso, Carminha? Carminha postou há pouco tempo. Isso. Alguma parte dos programas Ori tem em vídeo, entrevistas com várias pessoas. Vocês vão ver lá playlists do programa Ori. Além disso, também tem lives durante a pandemia, que são sobre certos assuntos, inclusive o Olubagé online, o pessoal fazendo a reza também. E vale a pena ver em vídeo, porque tem muito conhecimento compartilhado. Vale a pena. A mais recente que foi postada foi o vídeo de um podcast que eles Isso. São Luís. Exatamente, é o Conexão Ori. Para quem ainda não conhece, o Conexão Ori é o encontro do Conexão Umbanda, do Sandro Luiz, que é aquele pai Sandro Luiz, um cantor que faz vários shows cantando pontos de Umbanda, com arranjos mais populares, e encontro com o Instituto Ori, virou Conexão Ori. Aí são eles dois, é um podcast bem interessante, já tem 3 episódios já colocados no canal do Instituto Ori, vale a pena conferir, pessoal, não percam. Obrigado, Carminha. É isso, pessoal. Então, vamos ficar por aqui hoje. Obrigado quem pôde participar. Quem chegou agora no finalzinho, obrigado também. E pode assistir todo esse nosso debate a partir de amanhã. Eu vou pegar esse material que está gravado, pedir a Carmen, gentilmente, para ela postar lá no canal do Instituto Ori, no YouTube, e vocês assistem na integralidade. Beijo grande. Muito Obrigada, Babá. Beijo, um abraço para o senhor. Semana que vem nos encontramos. Benção a todos. Nesse Boa mesmo noite. bate-lugar, nesse mesmo bate-horário. Segunda-feira que vem, vulgo dia... Que dia é a semana que vem? Dia 18. 18 de agosto. Vai ser a nossa penúltima reza e o último deste ciclo do Clube do Livro. Beijo, pessoal. Benção, Pai. Benção, Pai. Benção, boa Beijo, noite. família. Benção, Pai. Benção, família. Boa noite. Boa noite. Pai abençoe a todos e todas.